Por que será que a esquerda e direita são tão importantes nos fones de ouvido? O som se movimenta bem devagar. O eco é um bom exemplo disso. Tente gritar em direção a um prédio distante para ouvir sua voz ser ecoada com um leve atraso. Os sons se movimentam lentamente o suficiente para que o cérebro possa detectar a diferença de tempo entre o que chega em cada ouvido, mesmo se a diferença for mínima, como 10 microsegundos. Isso é chamado de diferença interaural. Se seu amigo estiver falando à sua direita, seu cérebro sabe que o som está vindo daquele lado porque demora um pouquinho para chegar no ouvido esquerdo. Por isso, a música estéreo traz a ilusão de que o som vem de direções diferentes, e os fones aumentam essa ilusão, já que levam o som diretamente para seus ouvidos. Se os fones estiverem trocados, os sons da frente parecerão estar vindo de trás e vice-versa. Você não perceberá uma grande diferença no áudio mono, mas com um som estéreo atrasado, assistir a um filme certamente será perturbador. Você já parou para pensar como o carregamento sem fio funciona? Os elétrons são muito inteligentes. Se você os empurrar ao longo de um fio, vai obter eletricidade. Se enrolar esse mesmo fio, terá um campo magnético, que explica por que os motores elétricos têm propulsão. A eletricidade é induzida na segunda dobra do fio quando você coloca uma dobra próxima da outra, com um núcleo de ferro compartilhado para direcionar o magnetismo. É assim que os transformadores mudam de voltagem. Suponhamos que você pulse elétrons pela dobra do fio e depois coloque outra dobra um pouco mais afastada. Nesse caso, pode colocar um emissor em uma base de carregamento, enquanto a antena receptora está em um celular. Aí, seu celular precisa estar dentro de certo raio de alcance para que isso funcione. Existe um lugar onde é possível mergulhar entre dois continentes. Ele se chama Silfra e fica perto da Islândia. Trata-se de uma fenda formada entre dois continentes por causa de duas placas tectônicas que sempre estão se repelindo. Essa é uma maravilha geológica e um local muito visitado por aventureiros. Em alguns pontos, o espaço é tão estreito que dá para tocar a Europa e a América do Norte ao mesmo tempo. As girafas não dormem apenas meia hora. Isso é um mito no qual muita gente ainda acredita. Na verdade, elas passam cerca de 4 horas e meia dormindo. E isso não é muito incomum para a maioria dos animais que ficam ativos durante o dia. As girafas geralmente se deitam para tirar pequenas sonecas de vez em quando, que duram cerca de 11 minutos cada. Por que a pizza que sobrou do dia anterior tem um sabor tão bom? Apenas uma noite na geladeira e deixa com um sabor especial. É que ela mantém sua estrutura quando não está mais quente. A camada de tomates não permite que a gordura do queijo afunde na massa. E a temperatura dos alimentos que comemos também afeta nossa percepção de gosto. Comidas frias geralmente têm um sabor menos intenso. Temos canais sensíveis ao calor em nossos receptores de sabores amargo e doce. E se a temperatura estiver entre 15 e 35 graus Celsius, eles se abrem mais, acionando uma reação em cadeia que envia fortes sinais para o cérebro. Se a temperatura estiver mais baixa, esses canais quase não se abrem, o que significa que os sinais também serão fracos. A temperatura não afeta nossos receptores de sabores azedo e salgado, então a pizza vai parecer mais salgada e saborosa. Temos mais uma curiosidade para quem adora comer. Sabia que alguns estudos confirmaram que os sanduíches triangulares são mais gostosos do que os retangulares? Parece que os triângulos nos dão mais recheio por mordida. Um sanduíche triangular tem 2 cantos de 45 graus. Assim, você consegue chegar ao meio dele com apenas 2 mordidas. E o centro geralmente tem mais recheio, né? Depois disso, ainda tem uma terceira mordida perfeita, sem borda, já que você chegou ao meio. Isso me deixou com fome. Os calçados feitos no fim do século XIV e no início do XV podiam ter até 60 centímetros de comprimento. As pessoas costumavam usar sapatos de bico fino, principalmente no século XII. Algumas centenas de anos depois, eles continuaram populares, mas se tornaram mais compridos. Os fabricantes enchiam as pontas com cabelo, musgulã e até grama. A presa do narval é na verdade um dente invertido. Essa criatura se enquadra na categoria das baleias. Mas ao contrário delas, o narval possui um chifre grande, ou melhor, um dente parecido com uma pele, pois tem muitas terminações nervosas. Dá para ouvir o barulho do vento em Marte. Através de sensores da sonda InSight da NASA, que pousou sobre a superfície marciana, pesquisadores gravaram os primeiros sons dos ventos sobre o planeta por meio de vibrações. Mas apesar de estarem dentro do alcance humano, ainda seria necessário usar algum fone de ouvido potente para conseguir ouvi-los. O recorde mundial de maior tempo que alguém conseguiu prender a respiração debaixo d'água é de 24 minutos.
Em treinamento, um humano comum consegue ficar cerca de 90 segundos submerso antes de sair para respirar. Mas em 2016, o mergulhador livre profissional Aleix Segura Vendrell bateu esse recorde insano. Sabia que as borboletas não sentem com a boca o gosto do que comem, e sim com os pés? Quando uma borboleta se aproxima de uma planta que deseja comer, usa os sensores dos pés para identificar se o vegetal é comestível. E os receptores que ela tem ali são 200 vezes mais fortes que nossas papilas gustativas. Sabia que é possível identificar os leões por meio de seus bigodes, assim como fazemos com nossas impressões digitais? Cada um de nós possui uma impressão diferente. Da mesma forma, cada leão possui um bigode único. Se você não souber se os ovos da sua geladeira estão velhos ou frescos, encha uma tigela com água e os coloque nela. Se flutuarem, estão velhos, e se afundarem, significa que estão novos e bons para consumo. Apesar de muita gente ainda acreditar nisso, quando você encosta na asa de uma borboleta, ela não perde sua capacidade de voar. Não que você deva tentar fazer isso, mas mesmo se fizer sem querer, a borboleta continuará bem. Há escamas nas asas dela que, se forem tocadas, podem se soltar, mas isso já acontece naturalmente, não só quando ela esbarra em alguma coisa com as asas. Isso pode ajudá-la em situações difíceis, como quando está tentando escapar de teias de aranha. Há duas partes do corpo humano que não possuem vasos sanguíneos, a cartilagem e a córnea, que cobre a pupila e algumas outras partes do olho. Por que a pele humana fica enrugada após ficar um tempo dentro d'água? Mesmo se permanecer só 5 ou 10 minutos dentro da banheira, você notará pequenas rugas se formando em seus pés e mãos, e isso provavelmente é o jeito que seu corpo encontra para não escorregar em superfícies lisas. O interessante é que as rugas que se formam são parecidas com o formato dos sistemas de drenagem de rios. Apesar de alguns tutores pensarem diferente, na maioria das vezes os gatos não respondem quando são chamados pelo nome. E não porque não o reconhecem, mas porque não sentem vontade de responder. Essas criaturas fazem o que querem, então só vão parar de fingir que você não existe quando acharem que devem. E por falar em bichanos fofinhos, por que você acha que os gatos domésticos possuem patas brancas? Durante o processo de domesticação, que começou cerca de 10 mil anos atrás, as pessoas deram preferência a esses felinos por serem mais simpáticos. Assim, o tipo com meias brancas acabou prevalecendo. As nuvens parecem ser fofinhas e leves, mas na verdade são bastante pesadas. A maioria das cumulus, aquelas branquinhas e com formato bem definido, pesam incríveis 500 mil quilos. Agora, a música pode te ajudar a manter os irritantes mosquitos longe. No entanto, não todos os gêneros dela. Com base em um estudo publicado em 2019 na revista Acta Tópica, a música eletrônica pode espantar os insetos. Isso porque ela combina frequências altas e baixas. Geralmente também o volume é bem alto e tem tons crescentes durante. Então, imagine que você está em um quarto escuro sem nenhuma luz e passe alguns minutos lá com os olhos fechados. O que espera ver quando abrir os olhos? Um breu? Aqui está uma surpresa. O que você realmente verá será uma espécie de tom cinza escuro. O mais curioso é que esse tom de cor em particular tem um nome, Eigengrau, que é cinza intrínseco em alemão. Agora, espero que isso nunca aconteça com você, mas se perder uma unha completamente, levará algum tempo para ela voltar a crescer. Há até pesquisas feitas sobre o assunto que dizem que uma unha leva cerca de 6 meses para crescer desde a base até a ponta. Para as dos pés, pode levar até um ano inteiro. Elas não crescem na mesma velocidade nas duas mãos. Na mão dominante e nos dedos maiores, elas tendem a se desenvolver mais rápido e também a aumentar mais rápido de tamanho durante o dia e o verão. Existe um material muito forte escondido dentro do seu corpo. Os especialistas dizem que o osso humano é de fato mais forte que o aço e o concreto, isto é, se você medir grama por grama. Isso significa que 16 centímetros cúbicos de osso podem sustentar tecnicamente uma carga de cerca de 8.800 quilos, que é mais ou menos o peso de 5 picapes padrão. Com isso em mente, seus ossos são 4 vezes mais fortes que o concreto. Falando de coisas em que o corpo humano é muito bom, tipo levar 4 entradas ao mesmo tempo em um restaurante, quando seu cérebro envia informações pelos nervos, ele faz isso através de um processo que pode ter a rapidez de 320 km por hora. Surpreendentemente, o material natural mais duro encontrado em todo o nosso planeta fica em uma criatura muito pequena, chamada de caramujo de água doce. Os dentes do animal podem suportar uma pressão maior do que a necessária para transformar carbono em diamantes.
Você já se perguntou por que a barra de espaço do teclado é tão larga? Ela foi projetada dessa forma para que você possa inserir facilmente os espaços entre as palavras enquanto digita com o polegar de cada mão. Essa também é a razão pela qual ela está localizada na linha mais baixa de cada teclado. Falando em digitação, aquele pontinho que fica em cima das letras minúsculas J e I tem um nome. Ele é chamado de ponto sobrescrito e considerado parte integrante dessas letras. Ao visitar um museu de história natural, você provavelmente vai achar que os dinossauros eram parentes dos lagartos, mas na verdade eles têm mais em comum com as aves do que com os répteis. Pesquisadores da Universidade de Harvard chegaram a confirmar em 2008 que o famoso Tiranossauro Rex compartilha mais informações genéticas com as galinhas do que com os jacarés. E você achava que tinha parentes estranhos. Há uma cidade chamada Roma ou Rome em todos os continentes desse planeta. Ok, tirando a Antártida, mas é que lá basicamente quase só tem gelo e neve de qualquer maneira. Sempre que você compra um par de sapatos personalizado ou precisa medir seus pés dentro de uma loja, o vendedor precisa medi-los com uma ferramenta metálica de aparência curiosa. Ela se chama dispositivo de Brannock. Um homem chamado Charles Brannock o inventou e o patenteou em 1926. A Brannock Device Company continua produzindo-os até hoje para garantir a precisão. Alguns cães por aí não latem. Ok, alguns de raças menores têm latidos mais agudos, e os maiores possuem uivos mais profundos e rosnados baixos. Mas o Basenji não late. No entanto, ele não é silencioso, se comunica através de sons parecidos com uma gargalhada ou um canto. Que baita nome para um cachorro! Vem aqui, gargalhada! Você sabia que a Antártida é a maior área de terras devolutas do nosso planeta? De acordo com um documento chamado Sistema do Tratado Antártico, é governada por países como Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido. Esse pedaço de terra de clima extremo só pode ser usado para a ciência. Existem aproximadamente 2.000 tempestades acontecendo na Terra a qualquer momento. Claro, algumas áreas têm climas extremos com mais frequência. O National Severe Storms Laboratory calculou essa média. Segundo ele, existem milhares de tempestades acontecendo o tempo todo. Em uma base anual, no entanto, são cerca de 16 milhões delas em todo o mundo. Em um momento da história, uma letra foi completamente removida do alfabeto. Você ouviu certo. Por volta de 300 a.C., um censor romano chamado Appius Claudius Caecus removeu o Z do alfabeto porque achava que as pessoas não o usavam muito. Nos 200 anos seguintes, essa letra não esteve no alfabeto. Parece mais o tema de um filme de ficção científica, mas há uma criatura na Terra com olhos por todo o corpo. Trata-se do caranguejo ferradura, que conta com um total de 10 olhos, inclusive perto da boca e na cauda. Se você já pensou em se tornar um piloto, há uma linguagem secreta que precisa aprender. Chama-se inglês de aviação, composto por 300 palavras que os membros seniores da tripulação precisam saber. Não importa onde estejam ou qual seja a língua nativa deles. É fundamental que as pessoas que coordenam o tráfego aéreo possam se comunicar e entender umas às outras. Sim, é muito útil. Você sabia que existem prédios tão grandes que acabaram tendo o seu próprio CEP? É o caso do Empire State Building. Nele existem tantas empresas que ele tem seu próprio CEP, 10118, embora esteja na área de código 10001. Os cães podem não ter impressões digitais únicas como os humanos, mas possuem uma característica própria equivalente, o nariz. A máquina farejadora do seu amigo tem um desenho único semelhante ao de uma impressão digital humana. Você pode não ensinar novos truques a um cachorro velho, mas com certeza pode reconhecê-lo pelo nariz. O abacate é uma das únicas frutas que não amadurecem enquanto ainda está na árvore. Você precisa arrancá-lo antes que atinja a textura cremosa que todos queremos para o guacamole. Em média, 1/4 de todos os produtos de uma lanchonete tem ingredientes que vêm do milho. Se isso parece muito, pense nisso. Aquelas batatas fritas crocantes e os nuggets de frango têm aquela textura única de fibra graças ao milho. Sem mencionar que a maioria dos refrigerantes contém xarope de milho, então faz sentido, né? Não seria ótimo ter o superpoder de estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Eu definitivamente escolheria a praia. Bem, isso pode não ser possível ainda, mas há um prédio em Chicago de onde podem ser vistos 4 estados diferentes em um dia claro. Ele se chama Willis Tower, e do seu deck de 410 metros de altura é possível avistar Illinois, Indiana, Wisconsin e Michigan.
As medalhas de ouro olímpicas não são totalmente de ouro. Se você é do tipo atlético e está sonhando com uma dessas, saiba que hoje em dia elas são feitas com 92,5% de prata. No entanto, são banhadas com pelo menos 6 gramas de ouro. As medalhas olímpicas de ouro eram feitas de ouro puro, mas a última vez que um atleta recebeu uma dessas foi em 1912. Você ainda curte esportes? Eu não queria estragar isso. Se você gosta de nadar ou é fã de água, o estado de Michigan é o lugar perfeito, caso considere se mudar. Ali, a qualquer momento, você nunca estará a mais de 10 km de distância de um corpo de água. E mais, também estará a 135 km de qualquer um dos grandes lagos. Os filmes em 3D, que estão entre os passatempos mais populares hoje em dia, na verdade são de 27 de setembro de 1922. Foi quando o primeiro desse tipo estreou. Ele se chamava O Poder do Amor, e o público sortudo assistiu no Los Angeles Ambassador Hotel Theater. Uau, parece tão real! Está na hora do café da manhã e você abre um ovo cozido. Só que ele está verde, parece nojento. Bem, parece que você o cozinhou por tempo demais. Isso acontece devido à fina camada de enxofre na clara e ao ferro na gema. Embora a mistura desses produtos químicos seja preta, é uma camada tão fina misturada à gema amarela que fica verde. Mas não tenha medo desses estranhos ovos verdes, eles são completamente seguros para comer. Enquanto está se preparando para uma foto, seria estranho dizer qualquer coisa além de X para obter aquele sorriso perfeito. Mas no século XIX era diferente. Os fotógrafos pediriam a seus fotografados que dissessem prune ou ameixa. O motivo era obter aquela expressão magra de pato. Era considerada uma maneira correta e adequada de apresentar uma fotografia. Os morangos nem são considerados um fruto, e são mais um pseudofruto, ainda identificado como infrutescência. O que acreditamos é que as pequenas coisas marrons ou brancas são sementes, mas na verdade são frutos individuais ligados à polpa. Mas como esse erro começou? Bem, a confusão teve início há centenas de anos, quando o morango foi nomeado pela primeira vez. No entanto, isso foi muito antes de os botânicos estarem por perto para ajudar a esclarecer esse erro. Os filmes de ficção científica são frequentemente inspirados na exploração espacial da vida real, mas há uma coisa que a NASA implementou após assistir a um filme de ficção. Um filme de 1929, A Mulher na Lua, introduziu uma contagem regressiva que aumentou a expectativa. A NASA achou isso útil e começou a usar em 1969. Não é apenas um momento emocionante, mas também tem um uso prático. Isso ajuda a enorme equipe por trás de cada lançamento a garantir que todos trabalhem de maneira perfeitamente sincronizada até o último segundo. Este próximo fato pode mudar seu apetite na próxima vez que você vir aquela maçã suculenta. Geralmente colhidas no verão, as maçãs brilhantes do supermercado são cobertas com cera quente, depois secas com ar quente e enviadas para armazenamento a frio. Antes de chegarem ao supermercado com aparência fresca, elas ficam armazenadas por 6 a 12 meses. Aposto que você não pode fazer isso. Tente cantarolar a boca que usa enquanto fecha o nariz. Não saiu nenhum barulho, certo? Sem uma saída para o ar, é fisicamente impossível fazer qualquer barulho. O maior parque nacional do mundo fica na Groenlândia e cobre impressionantes 970 mil quilômetros quadrados. Isso é o dobro do tamanho da Califórnia. Mas, embora seja gigante, existem apenas 40 residentes permanentes nesta área enorme, tornando um dos lugares mais isolados do planeta. Problemas com o mau hálito? Goma de mascar é a escolha típica. Mas outras coisas são igualmente eficazes. O pepino é uma ótima solução natural e mais eficiente. Como o chiclete, ele estimula a produção de saliva, mas o que o torna diferente de outros inibidores de odor é seu teor de água. Lavar os restos de comida indesejados também ajuda a evitar a boca seca, que causa odores. Você poderia pensar que a última letra colocada no alfabeto foi o Z, mas na verdade foi o J. Há muito tempo, em 1524, um gramático italiano queria identificar uma maneira de separar I e J. Juntos, eles eram uma vogal, e J era então usado como uma consoante que soava como Y. Isso foi até 1633, quando um livro de gramática inglesa explicou o uso adequado do J, e ele foi inserido no alfabeto da maneira que usamos hoje. O primeiro aspirador de pó foi inventado em 1901. Do tamanho de um trailer, eram necessárias 4 pessoas para operá-lo. Um motor a gasolina usado para fornecer energia requeria um cavalo para movê-lo.
Eu suponho que era usado principalmente para limpar a sujeira do cavalo. Não demorou muito para que encontrassem maneiras mais fáceis de limpar a casa, e em 1910, o primeiro aspirador portátil foi inventado. Se alguém já lhe disse que você sua como um porco, não há necessidade de se ofender. Na verdade, é mais um elogio, pois os porcos não suam. Os suínos nascem sem glândulas sudoríparas, e a única maneira de se refrescar é rolando em uma poça, ou como sabemos, em um pouco de lama. Os guarda-chuvas foram inventados há cerca de 4.000 anos e só eram socialmente aceitos para o uso feminino. Seu objetivo original era manter o sol longe dos olhos e como um acessório de moda. Isso até meados do século XVIII, quando os homens foram autorizados a usá-los e foi criada a versão moderna e resistente à água que usamos hoje. E o mais importante, o primeiro guarda-chuva para cães foi inventado em 1965. Os dentistas podem ser muito rigorosos com os doces que você come. Então, você ficaria surpreso ao saber que o algodão doce foi inventado por um dentista. John C. Wharton, dentista e confeiteiro, queria presentear seus clientes após cada visita. Talvez ele estivesse querendo que eles voltassem mais vezes. Se teoricamente pudéssemos construir uma estrada para o espaço sideral e pudéssemos ajustar os efeitos da gravidade, você levaria apenas 1 hora para dirigir para o espaço a uma velocidade de 100 km por hora. Vamos fazer isso acontecer, Elon Musk. Quão pesada pode ser uma nuvem? Parece que não poderia pesar muito, pois flutua facilmente no céu, mas uma nuvem pode pesar até 450 quilos. Uma nuvem maciça consegue flutuar acima de você por o ar ser mais leve lá em cima e menos denso que o ar seco embaixo. O mesmo efeito pode ser visto ao observar o óleo flutuando na água. Você acha que boceja porque está entediado ou cansado? Bem, isso é um mito. Você boceja com mais frequência no final do dia, mas é apenas o seu corpo ajudando você a permanecer alerta. Através da inalação de ar frio e do alongamento dos músculos, o bocejo esfria o fluxo para o cérebro. Pesquisadores identificaram o tamanho do cérebro em diferentes espécies de animais com base em seus bocejos. Quanto maior o cérebro, mais longo o bocejo. Então, por quanto tempo você boceja? Jogar videogame regularmente aumenta a massa cinzenta no cérebro de todos os gamers que estão por aí. Isso ajuda a aumentar a conectividade cerebral através do controle muscular, memórias, percepção e navegação espacial. Um experimento em um centro médico de Nova York descobriu que cirurgiões que jogaram 3 horas de videogame cometeram 37% menos erros e tiveram um desempenho 27% mais rápido do que outros médicos que não jogaram. Alguma vez você já quis ser um pouco mais alto? Bem, coloque suas botas espaciais, pois o corpo humano pode crescer até 3% mais em altura no espaço. Enquanto vivemos na Terra, nossa coluna é comprimida pela gravidade. Mas em gravidade zero, a descompressão permite que os discos da coluna se expandam, fazendo com que a coluna se alongue. As vacas não têm sono REM completo enquanto estão em pé, mas podem tirar uma soneca leve. Este é um traço evolutivo que ajudou seus ancestrais a evitarem os predadores. Elas ficam em pé durante uma soneca se precisam dar uma dormidinha. Elas têm sono REM completo apenas quando deitadas, e só precisam de 4 horas de sono para se energizar totalmente para o dia seguinte. As mulheres têm mais papilas gustativas do que os homens, e 35% das mulheres são consideradas superdegustadoras, enquanto apenas 15% dos homens o são. Não é de se surpreender que um número maior de mulheres prefira abacaxi na pizza. Bem, não fique bravo se você discordar. Enquanto dorme, você é incapaz de espirrar. Isso pode parecer impossível, especialmente quando você está resfriado. Mas enquanto seu corpo está descansando, os nervos que o ajudam a espirrar também estão. Enquanto você dorme, o cérebro ignora quaisquer sensações irritantes ou cócegas que normalmente desencadeariam o espirro. Nosso ano civil costumava terminar em fevereiro. Isso porque esse foi o último mês a ser adicionado ao calendário. Um ano civil durava apenas 304 dias, então havia muito espaço para mais meses. O calendário foi alterado por Júlio César em 46 a.C. para o calendário que conhecemos hoje. Anteriormente, seguia-se o calendário lunar. Júlio César identificou problemas, pois não correspondia às estações. Assim, contratou um astrônomo que criou um calendário baseado no ano solar. Alexandre o Grande, uma das figuras mais famosas na história antiga, era, ao que tudo indica, um grande fã de uma sobremesa gelada que todos amam até hoje. Dizem que Marco Polo, o explorador e escritor italiano, levou da Ásia para a Europa uma receita parecida com um sorbet, uma sobremesa congelada feita com água adoçada e fruta.
Mais tarde, ela foi chamada de sorvete e era um quitute frequente na corte de Carlos I da Inglaterra, no século XVII. Na França, foi Catarina de Médici que lançou a adorada sobremesa congelada, pouco depois de se casar com Henrique II. A guloseima se tornou disponível para o público em geral por volta de 1660, quando um homem da Sicília misturou leite, creme, manteiga e ovos no Café Procope, a primeira cafeteria de Paris. Thomas Jefferson tinha uma receita preferida de sorvete, que era feita em 18 etapas. O sorvete se tornou tão importante na cultura popular que tem até suas próprias leis e regulamentos para garantir que seja sempre produzido com um certo padrão de qualidade. Mas nem toda sobremesa congelada que se vê por aí é sorvete de verdade. Para ser comercializado com esse nome, precisa conter no mínimo 10% de gordura láctea e não pode pesar menos de meio quilo por litro. O sorvete de verdade não precisa ser tão fofinho. Tecnicamente, isso significa que ele precisa ter não mais que 100% de overrun, que é o ar incorporado. Então, para obter aquela textura específica que todos conhecemos e amamos, a base precisa ser muito bem batida, mas só até uma determinada porcentagem. Para ser mais preciso, se você bater 1 litro de sorvete, o produto final não pode passar de 2 litros. Sua sobremesa preferida ainda pode ser quebrada em muitas outras subcategorias, com redução total ou parcial da gordura, por exemplo. Para ter certeza do que está comprando, sempre confira a tabela nutricional no rótulo do produto. Um tipo interessante de sobremesa congelada é o gelato. Apesar desse nome ser uma versão italiana da palavra sorvete, há diferenças entre os dois, principalmente em relação ao conteúdo de gordura. O gelato geralmente possui menos gordura láctea do que o sorvete deveria ter, mas como ele possui um baixo overrun, cerca de 20 a 30%, o resultado final ainda fica denso e rico em textura. Os italianos também dizem que o gelato não deve ter menos que 3,5% de gordura. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, os franceses também deram seu toque especial à sobremesa. O sorvete francês, conhecido como frozen custard, também leva ovos na receita, com não menos que 1,4% de gema de ovo. Sabia que há muitas frutas, como a framboesa, que pertencem à família das rosas? Cerejas, damascos, ameixas, peras, maçãs, pêssegos e amoras também são dessa família. E fazem parte dessa categoria por causa de suas flores, que nascem com 5 pétalas iguais, distribuídas ao redor de um miolo central. As bananas são consideradas pseudofrutos, mas os morangos não, já que pertencem à família das rosas. Nós também compartilhamos 50% de nosso DNA com as bananas. Será que é por isso que essa fruta é tão amada por grande parte das pessoas? Quer saber mais um engano que cometemos? O chocolate branco não é chocolate, já que não contém nenhuma parte sólida de cacau. Ele é feito apenas com uma mistura de açúcar, produtos lácteos, baunilha, lecitina e manteiga de cacau. Não é à toa que os pais do mundo todo tentam convencer os filhos a comer brócolis. Considerando o mesmo número de calorias, esse vegetal tem quase tantas proteínas quanto um bife. Resta saber se os pais sabem disso. Além da baixa quantidade de gordura, o brócolis possui muitos outros benefícios para a saúde que a carne não tem. Hoje o ketchup é visto como o companheiro indispensável das batatas fritas, mas houve uma época em que ele era considerado um medicamento. Nos anos 1800, um médico que morava em Ohio, nos Estados Unidos, acreditava que os tomates podiam tratar problemas digestivos e criou uma fórmula parecida com a do ketchup, que depois foi transformada em comprimido. Ei, quer comer um comprimidinho com essas fritas aí? Por falar em batatas fritas, você sabe onde surgiu essa delícia mais famosa do mundo? Foi na Bélgica. Mas tem gente que acha que as fritas tiveram origem na França, por causa do jeito como são cortadas. Aposto que tem um pote de pasta de amendoim guardado em algum lugar do seu armário, mas tenho lá minhas dúvidas se você sabe o valor nutritivo desse produto. Além de ser uma boa fonte de proteína, possui vitaminas e um antioxidante poderoso. Estudos mostraram que os norte-americanos gostam tanto desse alimento que a quantidade que comem por ano daria para cobrir o chão do Grand Canyon. Mais precisamente, são cerca de 225 milhões de quilos de pasta de amendoim por ano. No Brasil, ela também está se tornando cada vez mais popular. O salmão nem sempre tem aquele tom rosado naturalmente. O selvagem é rosa por causa da grande quantidade de camarões que ele consome na natureza. Mas os salmões criados em cativeiro geralmente são brancos, então os produtores precisam adicionar corantes à base de plantas para obter aquele tom rosado. As cenouras também não eram originalmente alaranjadas.
O vermelho amarelado com o qual estamos acostumados hoje vem de uma mutação genética do vegetal que ocorreu no século XVI. Antes, as cenouras eram brancas ou roxas. Assim como você coloca ketchup nas batatas fritas, provavelmente pega um pouquinho de wasabi para acompanhar seu sushi. O que poucos sabem é que na maioria das vezes, esse wasabi não passa de raiz forte tingida. O verdadeiro é muito caro, é por isso que a maior parte dos restaurantes usa outra versão. Você pode até já ter visto eles juntinhos em uma mesma embalagem, mas a verdade é que os pimentões vermelhos, verdes e amarelos não são a mesma coisa. São necessários diferentes tipos de sementes para conseguir cultivar cada um individualmente, já que são de espécies diferentes. Sabia que uma em cada 4 avelãs vai parar em um pote de Nutella? Esse creme é tão popular que os cientistas estão buscando formas de cultivar avelã em laboratório para compensar a escassez global dessa oleaginosa. Pense nisso quando for pedir mais uma cobertura de Nutella. Claro, cada garrafa de água mineral possui um prazo de validade, mas não é a água que vence. A data mencionada lá é, na verdade, para a garrafa, já que com o passar do tempo, o plástico pode liberar substâncias prejudiciais na água. Sabe por que a comida servida nos aviões é tão insossa? Nem sempre a culpa é do cozinheiro. A altitude na qual você está voando influencia a química do corpo, afetando seu paladar. Provavelmente você já adicionou em sua salada pelo menos uma vez na vida, mas tem gente que ainda confunde coentro e salsinha, e não são a mesma coisa. O coentro geralmente é vendido com raiz e tudo, mas a salsinha não. Esta é para quem adora frutas. Cientistas inventaram uma árvore de salada de frutas. Sim, é isso mesmo, uma árvore que pode dar diferentes tipos de frutas ao mesmo tempo. Ela foi criada na Austrália e consegue gerar até 6 tipos. Uma variedade produz aquelas com semente, como pêssego, ameixa, nectarina e damasco. Já outra variedade é para quem prefere frutas cítricas, limões, limas, tangerinas, laranjas e até tangelos, pomelos e toranjas. Tem gente que não come por causa do mau hálito que causa, mas o alho é considerado um dos alimentos mais nutritivos que existem na natureza. Um único dente dele pode conter 2% da quantidade diária recomendada de vitamina B6. Estudos mostraram que a substância química que dá aquele sabor distinto ao alho, a alicina, faz bem à saúde. O único alimento que nunca estraga se for armazenado do jeito certo é o mel. Se existe outro, ainda não descobrimos. Isso porque ele contém uma alta quantidade de açúcar e possui um baixo teor de umidade. Uma enzima criada pelas abelhas também age como conservante, pois impede o crescimento de bactérias. Claro, se você armazenar o produto do jeito errado e o expuser a uma umidade maior, ele pode estragar, mas o mel que fica selado e armazenado do jeito certo não tem prazo de validade. Se você está ingressando agora no mundo da culinária, saiba que não é possível cozinhar muito os cogumelos. É que eles contêm um polímero chamado quitina. Essa substância permite que continuem duros mesmo após serem cozidos por alguns minutos ou 1 hora. Ei, jogue um pouco de manteiga e alho, todos comerão felizes da vida. Uma pulga provavelmente é muito mais rápida do que você pensa. Pode acelerar mais do que um ônibus espacial. Uma pulga saltitante pode atingir alturas vertiginosas de até 8 centímetros em apenas 1 milissegundo, o que é incrivelmente rápido. Aceleração é o termo que representa uma mudança na velocidade de um determinado objeto ao longo de um período de tempo. Você mede em Gs. A gravidade na superfície da Terra cria uma aceleração de 1 G, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O ônibus espacial acelera a cerca de 5 G, mas quando as pulgas pulam, elas experimentam uma aceleração de 100 G. A diferença é tão grande porque o corpo da pulga contém um certo tipo de proteína elástica tipo borracha. Ela permite que o inseto armazene e libere energia quando for mais necessário. Lembra daquelas saliências de plástico amarelas que podem ser vistas ao longo da borda de uma plataforma de estação de trem? Nós oficialmente as chamamos de piso tátil. Elas podem não parecer muito importantes, mas é preciso uma equipe de trabalhadores para instalá-las. Primeiro, é preciso raspar a linha amarela velha da plataforma. Em seguida, uma borda reta de aço é aparafusada temporariamente no lugar. Isso ajuda os trabalhadores a saber onde devem fazer os furos. É necessário ter um equipamento de perfuração especial que crie os furos com o espaçamento adequado. Depois de completarem todos os buracos, uma grade curiosa se forma no chão. Então os trabalhadores começam a martelar em covinhas de plástico, uma a uma. Essas saliências fazem parte da superfície de aviso da borda da plataforma. Seu objetivo é avisar as pessoas com deficiência visual e informá-las de que chegaram muito perto do limite de uma plataforma de trem.
Raios têm uma temperatura incrivelmente alta de cerca de 27.760 graus Celsius, o que é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Geralmente, mais de 8 milhões de relâmpagos acontecem por dia em todo o mundo, o que representa aproximadamente 93 raios por segundo. Apesar do ditado popular, é possível que um raio caia no mesmo lugar mais de uma vez. Ele também tende a mirar em objetos isolados, altos e pontudos. Por exemplo, o Empire State Building é atingido por raios até 100 vezes por ano. Você é uma daquelas pessoas que associam cheiros cítricos à limpeza? Isso porque no passado, as pessoas costumavam usar limões para a limpeza doméstica. Seu suco contém ácido cítrico que dissolve o calcário e ajuda a trazer o brilho de volta a coisas como panelas de cobre. É por isso que as pessoas extraíam óleo da casca do limão e usavam para polir madeira. Mesmo depois que os detergentes comerciais e produtos de limpeza apareceram no mercado, adicionar óleo de limão ainda era preferencial pelo seu aroma agradável. A Boeing usa batatas quando está trabalhando para melhorar seu Wi-Fi a bordo. Você não pode fazer as pessoas sentarem por dias inteiros de cada vez enquanto se testa novos sistemas de Wi-Fi. Mas eles ainda precisam de algo que possa imitar as condições dos passageiros em um voo. Então por que não usar batatas? É uma escolha perfeita, porque devido à sua química e teor de água, esses vegetais absorvem e refletem sinais de ondas de rádio da mesma maneira que os nossos corpos. Você pode ver nenúfares como coisas bastante delicadas que flutuam pacificamente na superfície da água como folhas. É difícil acreditar que esta folha possa suportar um peso de 32 quilos. É o mesmo peso de um cachorro grande, como o pastor bergamasco ou o boiadeiro de Berna. Mas se você quiser que um nenúfar aguente esse peso, precisa distribuí-lo uniformemente pela superfície da folha. Por exemplo, colocando uma tábua de madeira compensada em cima da planta. Até mesmo um único Tiranossauro Rex parece bastante assustador, certo? Agora, imagine 2,5 bilhões desses ferozes dinossauros vagando por diferentes locais por toda a Terra. Os cientistas acreditam que este é o total deles que vagaram pelo nosso planeta todo. Mas nem todos existiram ao mesmo tempo. Existiram mais de 127 mil gerações desses dinossauros ao longo de alguns milhões de anos, mas ainda assim é um número assustador. A Lua está muito longe de nós. Marte, Saturno e Júpiter estão ainda mais longe. O sistema solar é enorme. A nossa galáxia, a Via Láctea, é ainda maior. E não se esqueça de que existem muitas outras galáxias por aí que provavelmente nunca encontraremos, mesmo que os cientistas continuem descobrindo novos objetos espaciais o tempo todo. Mas apenas 5% do universo é visível. Essa parte visível inclui planetas, luas, estrelas, galáxias e outros corpos espaciais. Não podemos ver o resto e não temos ideia de como pode parecer. Uma grande parte do universo, mais de 70%, consiste em energia escura. A matéria escura representa 25%, mas isso é algo que as pessoas não conseguem detectar. A matéria escura não interage com a matéria comum. Também é invisível e não emite luz ou qualquer forma de radiação eletromagnética, mas os cientistas acreditam que ela existe por causa de alguns efeitos gravitacionais incomuns que as galáxias e os aglomerados de galáxias experimentam. Por exemplo, de acordo com as leis da física, as estrelas localizadas na borda de uma galáxia espiral giratória devem orbitar muito mais lentamente do que aquelas próximas ao centro galáctico. O centro de uma galáxia é o ponto onde a maior quantidade de matéria visível está concentrada. Mas as estrelas viajam aproximadamente na mesma velocidade, independentemente de sua localização no disco galáctico. E isso só faz sentido se você assumir que as estrelas na borda de uma galáxia estão sob os efeitos gravitacionais de alguma massa invisível. Essa massa pode estar escondida em um halo ao redor da galáxia. Você sabia que as pessoas podem produzir veneno? Bom, com toda certeza, não no momento, mas tecnicamente, isso é algo que os humanos poderiam fazer. Todos os répteis e mamíferos são capazes de fazer isso. Vemos essa habilidade principalmente em criaturas como cobras, aranhas ou slow lores, que são as únicas espécies venenosas de primatas que conhecemos. Biólogos encontraram um passado genético compartilhado entre veneno e saliva, o que significa que répteis venenosos e mamíferos têm um ancestral comum distante. As glândulas salivares são como tigelas vazias, enquanto as de veneno são as mesmas tigelas, mas cheias de veneno. Não é falta de alguns mecanismos ou genes especiais, não temos proteínas especiais que nos ajudem a encher essas tigelas. Isso significa que qualquer pessoa e qualquer coisa que tenha glândulas salivares pode potencialmente se tornar venenosa, de camundongos até pessoas. Tem uma razão pela qual todos gostamos do cheiro de chuva. Esse cheiro tem até um nome especial, petricor. A água em si não tem nenhum cheiro particular, mas quando chove, o ar fica com um aroma agradável.
Isso acontece devido às moléculas especiais de geosmina que as bactérias que habitam no solo produzem. E então, você olha para fora e percebe que está chovendo. Nesse momento, pequenas bolsas de ar se formam. Elas contêm pequenas quantidades dessas moléculas. A chuva primeiro prende e depois libera essas bolsas de ar. Ao fazer isso, ela envia essas moléculas para o ar. Elas então viajam por todo lugar e produzem aquele cheiro característico da chuva. Por sinal, a chuva nem sempre é gotículas de água. Na verdade, pode chover peixes, sapos ou outras coisas estranhas que você não esperaria que caíssem do céu. Estes casos são raros, mas acontecem especialmente durante tempestades poderosas. Ventos de tornado podem ser tão poderosos que impulsionam objetos e animais para o ar. E, eventualmente, todos eles têm que descer. Uma pequena cidade na Austrália relatou centenas de peixes caindo do céu em 2010. Tem planetas por aí que também não têm chuvas normais. Em Vênus, assim como em alguns outros planetas e luas, a chuva é feita de metano e ácido sulfúrico. Tem até um planeta a 5.000 anos-luz de distância de nós em que as gotas de chuva são feitas de ferro. Nas profundezas de Urano, Saturno e Netuno pode chover diamantes. É difícil provar isso, porque os planetas externos do nosso sistema solar são realmente difíceis de se estudar. Mas os cientistas assumem que a pressão extrema nesses planetas pode cristalizar átomos de carbono, transformando-os em diamantes. Eles chegam ao ponto de acreditar que 1 milhão de quilos de diamantes podem se formar em Saturno todos os anos. Tem uma pequena cidade na Noruega localizada ao norte do Círculo Polar Ártico. Lá, o Sol não se põe no período entre 18 de maio e 26 de julho. É por isso que os habitantes do local querem eliminar todo o conceito de tempo. Durante esse período, está sempre claro ao ar livre e as pessoas agem de acordo. Se você fosse para lá e andasse no meio da noite, digamos às 2 da manhã, poderia ver pessoas jogando futebol, cortando grama, pintando suas casas ou nadando. A humanidade pode utilizar apenas uma pequena porcentagem da quantidade total de água em nosso planeta. É verdade que cerca de 71% da superfície terrestre está coberta de água, mas só podemos usar 0,3% dessa água. O resto está em calotas polares, geleiras, oceanos, solo ou flutuando na atmosfera do planeta, o que significa que não está acessível a nós.